Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Olha, o som não vai estar lá dos melhores, a imagem está numa angulação diferente. Eu estou gravando aqui da minha sogra, o escritório da minha sogra, meio improvisado. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem, que dê tudo certo aí, tenho certeza. Meus amigos, é o seguinte, deixa eu conversar algo com você aqui, que para mim mostra o nível da decadência moral. As bizarrices sempre existiram no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que Deus criou o homem e a mulher, e o pecado entrou na humanidade, a humanidade vai caindo. E o pecado da imoralidade é sempre um reflexo da decadência espiritual. Sempre. Sempre. E principalmente a imoralidade sexual está muito conectada à questão espiritual. Muito. Tá? E desde lá para cá, da criação da humanidade, né? Adão e Eva, a queda, o pecado, e por aí vai. Caim, Abel, a humanidade foi mergulhando no pecado. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, a maldade dos maldosos, a impiedade dos ímpios, a injustiça dos injustos não me assusta. Também eu fico feliz quando eu vejo a bondade dos bons, né? A justiça dos justos, aqueles que foram justificados pela graça de Cristo. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de busca pela perfeição. Tem que ser uma busca, melhorarmos a cada dia. O que me assusta, então, não é a maldade do mundo, não é a abominação, não é ver os dias de Ló, a imoralidade como Sodoma e Gomorra, que a Bíblia nos avisa que chegariam. E chegou à nossa porta, né? Está aqui. O que me assusta é perceber que política, vídeos, filmes, artistas estão expondo a imoralidade como um atributo, como um valor. A inversão moral, ética, o fim dos princípios é tão grande que praticar tais coisas que anteriormente eram abomináveis, hoje são virtuosas. Por que eu vou falar isso aqui com você? A Bíblia nos orienta que chegaria esse tempo e eu falo no final como devemos nos portar diante disso. Principalmente na orientação aí dos mais jovens, dos adolescentes, das crianças, que é onde deve estar realmente o nosso foco. A orientação para os adultos, para eles perceberem o que é isso, o que está acontecendo no mundo de fato, abrir os olhos de uma vez por todas e focarem na construção das ideias, da identidade, do caráter e da cultura também, principalmente dos mais jovens, né? Que vão se deparar com uma geração muito corrompida, muito distante dos valores que ajudaram na nossa formação. Bom, é o seguinte, você já ouviu falar de uma sigla em inglês que é BDSM? BDSM. Bom, eu tomei conhecimento do que significa essa sigla, esse negócio horripilante, por uma análise que eu fiz de um secretário, um homem muito importante do governo, Joe Biden, o Jean Bidé, né, esse corpo sem alma. Quando ele promoveu um homem da comunidade do arco-íris, que é um movimento político ideológico, e essa minha fala aqui não é nenhum desdém, desprezo com a opção sexual de ninguém, porque o movimento LGBT é um movimento político ideológico, anti-família, antissistêmico. Qual o sistema que eles querem, então, se opor? O sistema judaico-cristão. A família tradicional, as orientações tradicionais, os princípios tradicionais. E como eu entendi o que é isso, eu me oponho a essa corrente política ideológica, somente com argumentos sem agressão. E, em hipótese alguma, estou aqui apontando o dedo para a escolha sexual de ninguém. Não estou condenando ninguém ao inferno, também não estou promovendo ninguém ao céu. Eu não posso fazer isso. É somente pela fé em Jesus Cristo que alguém pode ser salvo. E alguém que nega que Cristo é o Senhor já está condenado, como diz o livro, o Evangelho de Marcos, palavras do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Bom, então, eu tomei conhecimento dessa sigla BDSM, que é uma sigla para submissão, dominação, sadomasoquismo, é negócio muito bizarro. Sadomasoquismo, sadismo e masoquismo, por exemplo, sadomasoquismo. Eu tomei conhecimento dessa sigla, BDSM, quando eu analisei um secretário de energia nuclear promovido pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. E também, né, quando eu estava vendo ele mais preocupado com essa corrente política ideológica
do que a segurança nacional. Às vezes não, com uma certa constância, eles trabalham com essa distração, usam essas agendas distópicas meio como peça de propaganda para ir empurrando uma agenda política ideológica, né? Ou que você não enxergue, né, lavagem de dinheiro, tráfico humano e coisas mais importantes do mundo. Bom, as guerras que eles fazem com muita frequência, né? E por isso, inclusive, que o Biden saiu desesperadamente do Afeganistão, para poder munir a Ucrânia, beleza? Então, isso aqui é relatório, inclusive, de analistas políticos dos Estados Unidos que chegaram a essa conclusão. Por que a OTAN saiu de modo tão vexatório? Principalmente os Estados Unidos decidiram sair do Afeganistão daquele jeito atabalhoado, porque já tinha um outro fronte para lavar dinheiro e vender muito equipamento de guerra e empurrar o mundo para o grande recesso. Bom, isso aqui é uma outra análise política que eu já dei várias, né, análises, observações com vocês. Mas aí o presidente dos Estados Unidos promoveu um cara que é o Sam Brinton. Ele é um cara que é mestre, né, se eu não me engano, por Harvard, especialista em Harvard, mas que ele é um cara dessa linha, do BDSM. São aquelas pessoas que se vestem de cachorro, que gostam de andar com seu parceiro na rua com uma colheira, seus parceiros se vestem de animais. É a mesma, é pessoal dessa linha que está dentro do grupo LGBT e por aí vai, que eu falo para vocês que é toda forma de amor. Isso é tão surreal que eu tomei conhecimento dessa sigla, eu falei, que porcaria é essa? Que doideira é essa? A partir disso, bom, isso sempre existiu na história da humanidade, né? Sempre existiu. Mas, oficialmente, em um governo, validando, ratificando, em um governo que é fundado, os pais fundadores dos Estados Unidos são cristãos fugindo da Contra-Reforma. Uma nação que morreu em sua moralidade está afadada ao fracasso, porque nega a sua própria história. E é por isso que agora as músicas de Natal, inclusive, eles estão tirando a palavra Jesus, menino Jesus e Deus. Estão colocando ali trans, etc. É um negócio esquisito. Por quê? Precisa negar a própria história para reescrever uma outra história que não tem nada a ver com a moralidade judaico-cristã. Então, quando eu vi esse secretário, o Brinton, e tem uma especialização em Harvard sobre lixo nuclear, ele foi promovido como secretário de energia nuclear, um dos mais importantes de um governo, principalmente um governo que é uma grande potência mundial, né? E tem foto dele, estou colocando aí para você. Agora deixa eu mostrar algo que aconteceu no condado, em uma audiência pública de financiamento para os projetos do condado de Fort Lauderdale, mas é um condado da Flórida, uma cidade da Flórida. É uma cidade da... E aí entrou ali uma mulher vestida, três mulheres vestidas com roupa de látex, e eu já faço mais algum comentário, vou colocar o vídeo agora para você. Roupa de látex, toda brilhante, e falando, pedindo um financiamento público, um financiamento do condado para construir uma escravidão, uma masmorra, para que os homens possam ir lá, né, exercer as atividades do BDSM, que é o submissão, sadismo, masoquismo e toda essa loucura. E depois eu falo para você de um seriado que fez propaganda disso dentro da sua casa, talvez você não percebeu. Assiste aí um pedacinho, ó. So, I propose that you use a quarter of that mill to support DOMs and subs in Broward County, to build a dungeon created for us by us, the taxpayers and voting citizens. In closing, do not let this glamorous look distract you from doing your duty to take my demand. I look forward to spanking each and every single one of you at the new esteemed dungeon. You are dismissed. Okay, thank you. And happy holidays to you. Anyone else wish to speak? There being none. City manager, are there any districts that have a dungeon? Not that I know of. Okay, I just wanted to check. Agora veja que loucura, eu estou colocando para vocês alguns prints aí para vocês tomarem conhecimento do que é isso. Por exemplo, você assistiu o seriado Billions? O seriado Billions, se você não assistiu, eu achei interessante por alguns aspectos, né? Porque mostra, mais ou menos, um pouco
desse conflito entre o grande capitalista, sua moralidade, sua ética, e o promotor público buscando um furo no grande capitalista, porque alguém, para ter tanto dinheiro assim, só pode cometer fraudes. Então tem uma pegadinha aí, né, para aquele grande capitalista, você enxergar o grande capitalista como um mal, um perverso, né? Enfim, mas tem muito jogo de poder. E teve alguns episódios que mostrou que o promotor e a sua esposa tinham um fetiche. Eles gostavam desse BDSM. E eles, inclusive, iam juntos. À medida que a esposa descobriu que esse promotor de justiça, o homem todo engomadinho, que é para o seu escritório, um cargo que depende de votação, que depende de um crivo de moralidade no tribunal, né, com seus assistentes, etc., ele, na calada da noite, ele ia para tomar chicotada, para colocar mordaça, roupa de cachorro, aquela roupa de couro apertadinha, salto alto e etc., apanhar de uma prostituta do BDSM. E a mulher dele, descobrindo isso, para manter o casamento, ela decide, então, vestir esse personagem, fazendo justamente propaganda. É o que eu falei para vocês de Sodoma e Gomorra. A maldade sempre existiu. Não me assusta a maldade, é a decadência moral do mundo. O que me assusta é que isso está exposto na televisão como bom, como algo muito bom. E aqueles que defendem os bons princípios e a moralidade, estes são os maus, esses são ruins. E eles criam uma mantra, é uma mantra mesmo histérica de defesa da liberdade, de defesa das escolhas, de defesa do amor, que acaba que aqueles que defendem os bons princípios e valores são pessoas odiosas. Essa é a lógica. Então o que me assusta é estar na TV, estar nos seriados, estar nos filmes, e estar oficialmente nos governos no governo da maior potência mundial, que é o governo dos Estados Unidos, como eu dei exemplo para você. E eles estão entrando nas repartições públicas e pedindo financiamento para construir uma masmorra. Entenda que isso daqui, é óbvio que o município não dará a priori dinheiro para eles construírem uma masmorra. Para, de repente, até os caras que estão ali na tribuna zombando, como zombaram, né? Como zombaram, eles ali acessarem de algum modo uma casa dessa de BDSM, né? De BDSM, de submissão, sadismo, masoquismo, toda aberração de imoralidade sexual. Então, entenda, ainda que isso aconteça na calada da noite, na surdina, ao pecado, à imoralidade, mas o que está em jogo é uma peça de propaganda forçando uma agenda, tornando isso mais palatável. Só para você tomar conhecimento, o que foi que essa mulher disse? Você deve estar perguntando, eu não entendi nada, não entendo inglês. O que foi que essa louca disse quando ela pegou lá? Ela pegou o microfone, a tribuna, assumiu a tribuna. Ela disse o seguinte assim: boa noite, pessoas do conselho. Podem me chamar de senhora. Estou aqui neutra em relação à moção que aprova um acordo para a compra proprietária do processamento e descarte de resíduos do quintal. Porque o que estava acontecendo naquela reunião era justamente construir uma unidade de tratamento de resíduo residencial. No entanto, desculpe, acho interessante que você gaste quase R$1 milhão para esconder seus segredos pelo ralo, escondendo aquele apartamento que eu sei que você usa para atrair a sua esposa, disse a mulher. E o que ela propõe? Então propõe que você use um quarto desse moinho para doms e subs, dominação e submissão, no condado de Broward, para construir uma masmorra criada para nós, por nós, os contribuintes e cidadãos votantes. Para encerrar, não deixe que esse visual glamouroso distraia de cumprir seu dever, distraia você de cumprir seu dever de atender a minha demanda. Ela se chama Dominatrix. É mais ou menos o que ela disse ali. Então, o que me assusta é que eles estão nas manifestações do movimento do arco-íris, nas passeatas, nas bizarrices, não é só enfiando o crucifixo no orifício, mas eles estão fazendo propaganda disso. E estão sim nos filmes. Estão sim. Eram mensagens subliminares, estavam escondidos, mas não estão escondidos mais não. Está tudo muito exposto. Eu cravo esse vídeo aqui encerrando dizendo: nós estamos vendo os dias de Ló. Nós estamos vendo a coisa pior que Sodoma e Gomorra, porque eram duas cidades ali, aquela região. Hoje é o mundo, e está no governo, está em algo oficial, algo que inclusive cargos de imposições em cargos que inclusive requer uma postura, né, um crivo de moralidade, de estética, de postura, de lisura, porque depende de reuniões de alta cúpula, de alto governo, de alto escalão. Veja,
como é o fim das referências mesmo, mas nós sabemos que isso iria acontecer porque a Bíblia diz. Bom, eu tinha outras coisas até para conversar com você, quem sabe um pouquinho mais à frente eu trago para você uma informação sobre os BCIs, que na verdade é uma sigla em inglês para a fusão cérebro-máquina, cérebro-computador, as interfaces cérebro-computador, né? As empresas, a briga que está existindo, a corrida e a briga, né, que está existindo entre Bill Gates, Jeff Bezos e o Elon Musk, as duas empresas aí que estão trabalhando, os dois bilionários globalistas junto com o tecnocrata estão se bicando por causa das suas empresas do chip cerebral. Vou parar por aqui. Um beijo em vocês, não deixem de compartilhar, é muito importante. Um abraço, tchau, tchau.